Olá, Três Pontas! Sejam bem-vindos ao nosso segundo programa do nosso TPcast. No nosso último programa, a gente teve aqui a presença do prefeito, a gente contou um pouquinho da trajetória dele enquanto pessoa, enquanto político, como que tudo chegou até onde está agora. Inclusive, eu dei uma empolgadinha na data, falei um pouquinho que o governo dele ia se estender até 2025. Vocês me desculpem em relação a isso, mas é a vontade, né? A vontade que dá de que eles realmente se estendessem um pouquinho mais. Mas a repercussão foi super positiva e a gente está muito feliz com a participação de vocês. E a ideia do podcast é exatamente essa: fomentar esse diálogo, melhorar a nossa comunicação e, mais uma vez, tentar desmistificar e traduzir um pouquinho de tudo que acontece no poder público, que para quem está do lado de cá, do lado de dentro, é tudo um pouquinho normal. Mas para quem está do lado daí, a gente não consegue ter a percepção de como que as coisas funcionam. E quando eu vim parar no poder público, um dos setores que mais me deixaram baqueada foi o da cultura. Nada, eu trabalhava ali na Cocatrel e eu trabalhava fazendo cultura, responsabilidade social, envolvida com eventos. E quando a gente vem para a prefeitura, a gente entende que as coisas são muito diferentes de tudo que a gente pratica no nosso dia a dia numa empresa privada. As burocracias, as regras, as dificuldades, às vezes tem dinheiro, mas como tirar esse dinheiro daqui, pôr ali? Então, é para isso e para falar um pouquinho dos próximos eventos que a gente vai ter aqui em Três Pontas, que hoje o nosso convidado, além, obviamente, do nosso prefeito Marcelo Chaves, é o secretário de Cultura, Lazer e Turismo, Alex Tiso. Fala um oizinho pra galera. Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. E bora falar de cultura, Alex? Vamos lá, tô aqui pra isso. E aí, como é que é esse processo? Porque a gente tem visto aí, todo evento que a gente faz, os culturais, eles são os que têm mais envolvimento, engajamento das pessoas, né? Nas redes sociais. Isso. Mas é assim, você faz uma coisa e parece que nunca tem... Todo mundo está satisfeito. Obviamente que não é essa a ideia, porque agradar todo mundo a gente não vai nunca mesmo. Mas é sempre... Tem uma coisa, nossa, mas tem essa coisa, por que não tem outra? Tô trazendo um show, mas tem esse show, por que não é o outro show? Tem um evento de rock, mas de rock, por que não é sertanejo? Traz o sertanejo, mas é sertanejo, por que tem rodeio? Aí tem o rodeio, mas deveria ser melhor sem rodeio, eu não sei. São questões assim que, sei lá, dá um nó na cabeça da gente para tentar entender a cabeça da população, né? Assim, quando nós assumimos esse desafio, eu tinha certeza que por essas coisas a gente ia passar. Eu tô no poder público há 32 anos. Né? Então eu já conheço bem qual é o funcionamento da opinião pública, qual é o funcionamento dos próprios funcionários, como funciona uma secretaria, como funciona o poder público. E a gente sabe que isso dos primórdios gregos e troianos nunca serão agradados, nem ao mesmo tempo e talvez nem particularmente se agrada os gregos nem os troianos. O que a gente tenta fazer é minimizar essas diferenças. E pelo próprio nome da secretaria, cultura. É promover cultura. É trazer cultura nos mais diversos, nas mais diversas diretrizes que a gente pensa de cultura. Então, assim, quando você tem uma secretaria de cultura, lazer e turismo, que, diga-se de passagem, eu acho que é ideal, é muito importante você, primeiro, delinear quais são as funções de cada uma. Porque além dessas três funções, nós ainda temos o patrimônio. E dentro de Minas Gerais, você não faz cultura, lazer, turismo e patrimônio separadamente. Um estado que você tem 44% dos bens tombados no país, 44% estão em Minas Gerais. Então você não faz patrimônio se não for com turismo. E, obviamente, você está fazendo turismo e patrimônio, você está adquirindo conhecimento cultural. Então, enfim, o que a gente pensa nisso?
para você fazer um evento, né? Porque as pessoas, na maior parte, pensam que Secretaria de Cultura é uma secretaria única e exclusivamente de fazer eventos. Não, nós temos uma gama de serviços, né? Depois nós vamos falar isso para frente. Aí, recentemente eu tive no primeiro encontro de gestores, encontro nacional de gestores, né? Lá tiveram pessoas, representantes dos 23 estados e do Distrito Federal, muita gente de cada lugar, conhecendo culturas totalmente diferentes. E aí nós não estamos discutindo lazer lá, nós estamos discutindo programas culturais, políticas culturais. Então a secretaria, as pessoas têm que começar a entender que a gente trabalha com políticas culturais. E aí a gente esbarra justamente nisso. Como você falou, você faz um evento de rock e as pessoas perguntam, mas não é sertanejo? Não tem sertanejo? Ah, mas vai fazer esse evento aqui, mas não tem show. Né? Aí se você faz o show, fala assim, nossa, mas esse evento não caberia um show. Né? Então você tem que ter, primeira coisa, uma equipe muito alinhada com as propostas da secretaria. Atender os conselhos, trabalhar com conselhos, onde se discute com a população quais são os melhores rumos da cultura. Então, esse mix de pessoas, de ideias, é o que vai formatando. E aos poucos você vai levando essa cultura para as pessoas, para elas entenderem os formatos, que a gente não trabalha só com o lazer. O lazer ele faz parte da cultura, assim como faz parte do turismo. Então, eu acho que tem essa cabeça das pessoas, aos poucos elas vão se transformando. É um passinho de formiguinha que a gente vai fazendo. Assim como as políticas culturais, as políticas de turismo, as políticas de patrimônio. São pequenas ações que você vai implementando no dia a dia, juntamente com as parcerias, que você vai criando esse hábito nas pessoas. E elas passam a entender. E óbvio que dentro de um orçamento, né, Alex? E aí é o mais complicado. Né? Se a gente pensar hoje, o prefeito, nada melhor, a maior autoridade para falar disso, né? Nós temos um orçamento X, onde 0,5% é destinado à cultura. Então, se a gente pensar numa pasta da cultura para Três Pontas com 56 mil habitantes, quase 60 mil habitantes, onde tem um orçamento fixo de 3,5 milhões, é muito pouco. Mas com essa confiança no bom trabalho, nas políticas culturais, ao longo dos anos a gente foi crescendo. Então hoje eu já consigo trabalhar com um orçamento quase que o dobro disso. Isso se deve à confiança que o nosso prefeito tem na secretaria e, sobretudo, não só a confiança, a visão de que a cultura é um fator transformador dentro da sociedade. Então, quando você chega numa secretaria, eu tinha um amigo que falava assim, primeira vez que eu escutei assim, Alex, você já consultou a Ana? Eu falava assim, gente, quem que é essa Ana que eu tenho que falar? Eu precisava muito falar disso. Eu precisava muito falar disso, porque quando eu cheguei lá, todo mundo falava da Ana e até eu entendi que aquela Ana não era eu. Foi um pouco assim, o que é essa Ana, Marcelo? Vamos falar dessa Ana. É uma coisa muito doida, né? O Marcelo pode até explicar isso bastante, mas antes dele explicar, só falar isso. Né? Eu cheguei, eu falei, você tem que consultar a Ana. Eu falei, gente, onde fica essa Ana? Eu conhecia muita gente na prefeitura, mas realmente não conhecia nenhuma Ana. A única Ana que eu conhecia, ela trabalhava lá no setor de obras, era a engenheira. Eu falei, mas por que eu tenho que consultar a engenheira para trabalhar o meu orçamento? Aí que eu fui descobrir que a Ana é uma ficha, né? É um papel que eles te dão com o teu orçamento. Ali está o teu orçamento desenhado para todas as ações que você vai desenvolver. Então, as festividades, a Ana do patrimônio, da cultura, do turismo, está tudo ali. E outras coisas que vão se implementando. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha uma folha de Ana. Eu olhava lá assim, as fichinhas tudo desenhadas, né? Hoje eu tenho 6 fichas, ó, 6 folhas sulfite com todas as caixinhas. Aí esse amigo falava assim, eu fui perguntar um dia para ele, que já tinha sido secretário, falei, que raio que é essa Ana? Aí ele falou assim, Alex, Ana, primeira coisa, você pensa que você tem um armário na sua secretaria com várias caixinhas, e aí nessas caixinhas algumas têm dinheiro, outras não têm.
Eu tenho uma planilha orçamentária, mas ter uma planilha orçamentária não quer dizer que eu tenho o recurso financeiro. Exatamente. Então você tem que trabalhar, a primeira coisa, administrar isso. É mais ou menos o que a gente faz na nossa casa. Você recebe seu salário, sabe que vai receber, né? Você tem a projeção daquele salário, mas pode ser que no percurso você tenha que gastar com outras coisas, tem que tirar dessa caixinha, passar para cá. Então, em vez de pagar, você pagar o conserto do carro esse mês, não. Esse mês eu vou pagar a conta do supermercado. Então, é mais ou menos assim que funciona essa Ana. É sobre isso, gente, que eu tô falando para vocês. São nomenclaturas, são situações. Então, o que é uma Ana, que não sou eu ali dentro? É exatamente isso. Todo mundo precisa consultar regularmente a sua Ana. Cada pasta tem sua Ana. E a Ana é onde explica as caixinhas que o Alex disse que tem. E que, às vezes, tipo, como um quebra-cabeça, você consegue movimentar essas caixinhas de um lado para o outro, né, Marcelo? Vamos falar um pouquinho dessa Ana? Então, sem dúvida, né? E mais difícil do que na vida privada da gente, né? Porque você ainda tem que, às vezes, mandar para a Câmara Municipal, né? Para alterar teu orçamento, dependendo das situações. Tem que estar previsto aquela ação na tua lei de diretriz orçamentária. É onde a gente falou de planejamento lá atrás. Sem planejamento, você não consegue fazer as coisas justamente por causa disso. A hora que você vai ver, eu não tenho recurso para isso. Como que muda? Tem que mandar projeto de lei para a Câmara. Pronto, a Câmara reúne uma vez por semana, né? Pode dar problema, os vereadores podem, né? Eu vejo algum o prefeito reclamar. Né? Pode até, né? A gente vê isso muito acontecer. Então, esse planejamento ele é fundamental. Tem essas dificuldades. E tem também, né, a negociação, porque às vezes o recurso que está lá é pouco. Então tem que buscar mais recursos, né? É importante as ações, ter conhecimento, igual o Alex acabou de explicar aqui, conhecer bastante para poder saber onde obter os recursos, né? Crescer como ele cresceu. Já falou também aqui do orçamento, dobrou, né? Então isso é muito importante, isso é fundamental. Tem que ter conhecimento, daí ele tem, por isso que a cultura, né? E eu também aprendi muito eu sempre gostei muito de esporte, não era muito ligado em cultura, claro, gostava, mas não era a mesma coisa. Como prefeito, eu, né, aprendi a conviver mais e participar mais e comecei a ver a importância, né? Eu não lembrava, por exemplo, né, naqueles festivais, eu chegava lá quando tem poesia, tem uma série de coisas, né, que a gente hoje faz lá em Três Pontos e que eu pude acompanhar de perto. Então é bonito demais, é muito bacana, é um leque realmente muito grande, o turismo, a cultura de uma forma geral, né, o patrimônio também, né, que o Alex explicou aqui. Então é isso aí, é um desafio. Sem dúvida a população vai passar a entender um pouquinho melhor o tamanho desse desafio. No último programa, Marcelo, a gente falou sobre os resgates dessas tradições, né, dessas festas tradicionais que vem acontecendo no seu governo, né? Então a gente pode falar desde o canto aberto, né? O carnaval, que de uma certa forma também foi resgatado e está aí com todo o sucesso do mundo para ser realizado em 2024. Acertei dessa vez. E agora a gente vai resgatar mais uma festa que era um pedido da população, um anseio, na verdade, né? Porque eu acho que quem tem aí dentro da geração até uns 30, né, anos de idade, acho que chegaram a conviver com isso mesmo que criança ainda. Mas eram dias de festa, eram 2 semanas quase, acho que eram uns 2 finais de semana, emendava a semana, e aconteciam as exposições agropecuárias, os rodeios, os shows. E isso está sendo retomado agora, obviamente, que de uma forma consciente, responsável e com passos de formiguinha, igual o Alex gosta de falar. Mas é importante a gente buscar, né, nossas raízes e trazer isso de volta. Sem dúvida, os concursos, né, também, desde Miss, como na cultura, quanto nas exposições, gado leiteiro,
né, equinos e tudo mais. Tinha muita coisa realmente. Nós já falamos também um pouco de resgate em outro podcast, e é justamente a importância disso, né, da gente estar resgatando. E a experiência do Alex, por muitos anos, né, também, assim como eu, né, e muitos, ele viveu também, ele acompanhou. Eu lembro que ele foi uma das coisas, a primeira coisa que ele me falou, quando ele assumiu a secretaria, que foi um exemplo também de pessoas que a gente convidou que tinha conhecimento de causa, né, como ele, por exemplo. Ele me falou, nossa, o Canto Aberto, 20 e tantos anos, né, um festival nosso aqui, com tanta coisa, né, e por aí foi, né, e eu fico feliz demais, eu tenho acompanhado esse trabalho muito de perto, eu faço questão, né, de estar ali com eles ali, porque é lindo, é maravilhoso, é importantíssimo, né? A gente conquistou muita coisa, né, Alex? Nesses resgates aí, acho que você pode falar um pouco disso, né? Chegar até na nossa sede, né? Que a gente pode falar um pouco também, né, Ana? Então, exatamente. É isso aí. Eu acho importante falar do Festival Canto Aberto, Alex, porque a gente está falando de orçamento, a gente está falando de dobrar o orçamento, e eu acho bacana falar que o resgate do Canto Aberto foi uma possibilidade de ver esse orçamento aumentado, né? Com certeza. Quando a gente fez essa proposição para o Marcelo, a gente sempre jogou muito claro com a prefeitura quais eram as intenções para se trazer esses eventos, né? A primeira coisa é que o mundo hoje vive um revival tremendo, né? Prova disso aí, vão ter shows aí para frente, estão acontecendo shows de grandes figurões, dinossauros do rock aí, pessoas. Paul McCartney está voltando no Brasil, se não me engano, pela 5ª vez, né? Então isso mexe muito com as pessoas, aquele sentimento gostoso do que acontecia. Então o festival Canto Aberto, que foi iniciado lá na década de 80, no ano de 81, né? Foram 5 edições lá atrás, passado pela iniciativa privada, lembrando que naquela época era iniciativa privada que fazia. O Rotary foi um dos responsáveis por erguer isso, havia o apoio da prefeitura e dos comerciantes. Ou seja, tudo isso que a gente tem trabalhado atualmente era o que se trabalhava lá na década de 80. Né? Então nós estamos falando disso de quantos anos? Né? Nós estamos em 2023, tem 40 anos. Já se trabalhava essa questão da parceria. Ou seja, o setor privado executando com o apoio da prefeitura e dos comerciantes, dos empresários. Isso já acontecia lá atrás. Então, a proposta, quando nós levamos para o Marcelo, era essa. E, sobretudo, a proposta ela foi muito bem pensada, porque o festival ele não tinha o intuito somente de apresentar música, trazer, não, nós vamos fazer um festival competitivo, uma amostra de música. Não era isso. O cerne do festival, ele era muito mais bem pensado, que era provocar justamente esses 40 anos que nós tivemos lá do festival, o que ele deixou para nós? O que ele provocou na gente? Que semente que ele plantou na gente? Então era isso que a gente queria. O resgate era que agora em 2018, né, quando a gente resgatou, voltou com a 6ª edição, é que em 2018, quem sabe daqui 40 anos, que alguém estiver no lugar onde a gente está hoje administrando, fala assim, poxa, plantaram a semente lá e hoje o negócio está gigantesco. Então olha que salto que nós demos da década de 80 para cá. Então a proposta do festival voltou diferente. Além da parte da mostra das músicas, era levar para as crianças, para o nosso futuro, essa proposta de despertar a cultura e a arte nessas pessoas. E o conhecimento, né? Do patrimônio, exatamente. Da nossa história, das nossas raízes, transformadas em arte. Exatamente. E através disso nós descobrimos que a gente poderia pegar esse festival, que já era uma criação do município, da cidade de Três Pontas, e transformá-lo em patrimônio do município. E o que isso ia gerar? Poxa, se a gente pode agregar valor cultural e o valor patrimonial e receber cada ação, cada investimento que se faz nesse festival, transforma em pontuação e que depois ele retorna em ICMS para o município, então é isso, a fórmula está aí.
É trabalhar, ao mesmo tempo você está colocando a população, as crianças, todas as pessoas envolvidas dentro de um arcabouço gigantesco da cultura, fazendo movimentar o financeiro da cidade, né? Porque ao mesmo tempo você traz para as pessoas de fora, todo mundo consumindo, hotéis, restaurantes, gerando ICMS e os impostos para a prefeitura, gerando pontuação dentro do ICMS patrimonial e que daqui a um ano vai voltar como mais investimentos. Então a fórmula não é a fórmula, não é inventar a roda, é colocar a roda para andar. Então todos os eventos, então às vezes a compreensão das pessoas é de chegar nesse pensamento. Né? Não é que eu falo que a população não entende. Não, é que às vezes a gente também não explica para eles como que isso funciona. E saber que o que a gente está investindo, né, aquele show que a gente traz ali é a parte do lazer. Ele não vai pontuar, ele não vai, às vezes, agregar nesse arcabouço que a gente está querendo, mas ele vem colaborar. A gente está agregando valor. Então, a ideia nos eventos nossos são sempre essas. E é o que vai acontecer com o nosso Viva Três Pontas também. E o bacana de se falar, né, Alex, é que gosto realmente a gente não se discute, né? As críticas, elas precisam ser mais fundamentadas e talvez por falta de conhecimento mesmo, as pessoas falam, criticam o desconhecido, né? Normal também de ser humano fazer isso. Sim, é lógico. Mas entender que a realização do festival é um legado, né? É uma sementinha sendo plantada também para essas crianças que participam ali. E, além disso, é uma forma de conseguir orçamento para realizar outros festivais, outros shows, outras festas. Então, o festival precisa ser realizado, gente. Tem muita gente que gosta, tem quem não goste, mas entenda o pertencimento disso e o orgulho que a gente precisa ter em relação a isso, né? E assim, Ana, vamos pensar bem na prática. Nós tivemos ali na praça cerca de 2.000 pessoas por dia, à noite. Vamos pensar assim na mostra, onde aconteceram as apresentações que vieram de 22 estados brasileiros. Né? A gente teve inscrição dos 22 estados brasileiros, alguns representantes desses estados, presencial, que é uma coisa difícil. Você imagina, nós tivemos música do Pará. Né? Quantos quilômetros essa pessoa andou para chegar em Três Pontas para apresentar uma música? Né? Com ajuda de custo e tudo mais. Mas vamos esquecer essa parte do festival, dessa mostra, e vamos para o nosso festival cultural que acontece durante o dia. Ou seja, o festival ele acontece de 8 da manhã às meia-noite. Até a meia-noite, 1h da manhã. Ou seja, são nada aí 16, 17 horas de festival. Durante as apresentações do Festival Cultural, que é uma primícia nossa, isso não pode deixar de acontecer durante o festival. Nós tivemos apresentação de teatro, música erudita, música em todos os seus formatos, dança, pintura, leitura. Tudo isso, por lá passaram, nós contabilizamos esses dias, 3.500 crianças. São 3.500 crianças que saem maravilhadas com um conteúdo que elas vão levar para o resto da vida. É um palhaço que elas viram, um apresentador que eles viram. Os próprios músicos que vieram para o festival vieram apresentar outras canções para essas crianças. E eu digo crianças porque foi era a visão nossa que realmente a criança tem que estar ali. Mas por ali passaram as pessoas que estavam indo fazer sua compra do supermercado, indo fazer a compra de seus produtos de beleza, indo ao banco. Né? A gente monta estrategicamente no centro do comércio para que aquela pessoa que saiu apavorada hoje porque tem que pagar uma conta, ela passou ali, escutou uma música, ela falou assim, peraí, essa conta pode esperar mais 1 horinha para ser paga. Né? Vou sentar aqui agora e escutar uma boa música, vou ver um bom teatro. E outra coisa, teatros educativos. Tudo que a gente faz é nesse pensamento. Como o tema do festival esse ano foi o nosso patrimônio, nossa riqueza. Mas não é só o nosso patrimônio das casas, de bens, não. É o patrimônio cultural mesmo, aquele que está dentro da pessoa. Né? As nossas personalidades,
os nossos músicos, os nossos artistas, a nossa arte, o nosso café, a nossa fé, né? A nossa música, que é o nosso tripé, fé, música e café. Ou seja, a gente pensa muito nessas coisas porque a gente acha que a gente tem que atingir dessa maneira mesmo. A dificuldade para chegar nas pessoas a gente sempre tem, sempre vai ter. As redes sociais deram voz para muitas pessoas que querem falar, mas às vezes elas não têm o conhecimento que deveria. Ou às vezes, na verdade, se elas se aproximassem mais, senta na mesa, vai lá na Secretaria de Cultura, vamos lá tomar um cafezinho, eu te explico isso tudo, né? A gente tem uma equipe para isso. Então, assim, as coisas precisam ser menos polêmicas, né? E ser mais vivenciadas. E aí, com isso, com essas ações que a gente foi desenvolvendo, a gente foi despertando várias empresas, vários empresários, né? A aproximação com a associação comercial, que era uma coisa muito longínqua, né? Estavam os empresários de cá, estava o poder público de cá, né? A sociedade de lá só assistindo. Hoje não. Os eventos, a partir do momento, essas pessoas passam a ser atores, passam a ser proprietários daquilo que elas estão desenvolvendo junto. Então a proposta é essa. E o Festival Canto Aberto é hoje o nosso maior orgulho, premiado como cidades inteligentes durante a pandemia. Exatamente. Né? Então, a gente teve o FENAC agora, também é um modelo de festival parecido, né? Isso. Mas que também atrai muita gente para a cidade, E, que na vem verdade, muita gente Ana, fora. Nós temos que respeitar. O FENAC tem 53, 54 anos. Né? É um modelo de festival que está aí, é o maior festival do Brasil. É inspiração nossa? É inspiração para nós. Conhecer esse modelo que eles trazem, as cidades que eles vão, né? Que é o que a gente quer um dia? É que a gente tenha essa expansão também, que a gente consiga levar esse projeto nosso para outras cidades. São projetos diferentes? São, mas o importante é a gente entrelaçar essas culturas, né? Como a gente tem feito hoje nos 14 municípios da nossa IGR, que também depois a gente pode falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho então dos próximos, né? Viva 3 Pontos Rodeio Festival, tá chegando, tá voltando, né, Marcelo? Você lembra dessa época das exposições? Acho que até as escolas de samba faziam... Você era muito novo, né, Marcelo. os restaurantes. Eu lembro que tinha um envolvimento de... Eu não sei, eu acho que tinha restaurante de banco. Era um banco que era o dono tinha umas coisas muito bacanas. Eu lembro que sentido, né? Quando a gente entrava, né, só antecipando o Marcelo, quando a gente entrava, a cidade praticamente mudava para lá. Porque para lá iam os bancos, eles montavam as agências lá dentro, as empresas do setor, né, de fomento do setor, as empresas agropecuárias montavam. Eu lembro de ver, por exemplo, secador de café montado lá dentro. E não era simplesmente colocado, não, era o secador funcionando. As pessoas levavam, os produtores levavam o café para secar lá. Era interessante isso. Então, fora isso, os restaurantes fechavam na cidade, passavam todos para lá. E eu cheguei a ver uma vez o gabinete do prefeito lá dentro da exposição. Então, transferia, inclusive, o gabinete do prefeito. Você lembra disso, Marcelo? Então, algumas coisas sim, Alex. Outras, talvez eu tô achando, viu? Apesar que você tem, né, mas é porque talvez seja mais da área ali, não sei, não. Eu lembro de muita coisa assim, disso tudo que você tá falando aí. E não tem como, né? Para quem também... Eu só não lembro de ter chegado alguém com um cafezinho lá de carro de boi, que eu já fiz isso do passado. Não vi lá não, acho. O carro de boi realmente eu também não vi. Né? Pode ser. Então lembro de muita coisa e com a saudade danada, né? Realmente tudo que vocês falaram aí. A gente vivia para aquilo ali, né? Adorava. Eu lembro de rodeio. Por exemplo, lá, segurar uns garrotinhos no laço ou no braço. Entendeu? O pau de sebo subindo o pau de sebo para pegar uma nota lá em cima que nunca ninguém conseguiu pegar essa nota, né? Quando o sebo tava começando a secar, ele lá lambuzava o negócio. Você não andava um palmo naquele pau de sebo, e o pau de sebo tinha lá 6, 7 metros de altura, né? Era muito engraçado, né? Eu lembro do Rui Quintão, né? Fazia muita brincadeira. Era muita diversão. Nossa, era bacana demais, né? Fez muito. Nós tínhamos que resgatar, né? Tudo isso, eu já falei com a Ana em outra oportunidade.
E a exposição estava faltando aí, o pessoal pedindo, né? E eu fiquei feliz de encontrei com o pessoal do Unis e eles já comentaram, ser lá no mesmo local também é outro resgate importante, né? Exatamente. Para nós. Então vai ser realmente uma semana, uns dias muito especiais. Ganhamos mais um dia, né? Isso é importante. Nessa quinta, né? Ganhamos mais a quinta-feira. Exatamente. E aí, quem sabe, né? Para os próximos anos, porque a ideia é que tenha, né? E que isso se perpetue, independente de qualquer coisa, a gente consiga ir crescendo até voltar ao que era. Agora, parquinho vai ter, né, Alex? Parquinho vai ter também. Sorvete colorido vai ter? Um sorvete colorido. Se alguém souber, né, onde a gente encontra essa máquina Me do sorvete disseram que ela vem colorido. pro Padre Vitor. Olha Todo só. ano ela vem pra festa do Padre Vitor. Cara, isso Eu era acho que a gente vai ter que conseguir uma. aquele negócio assim, né, gigantesco, assim, a máquina ia fazendo. Porque tinha um monte de vidro, tudo colorido, né? É. O sabor era sempre o mesmo, só mudava a tinta, né? E assim, inevitavelmente, depois da primeira bocada, aquilo lá virava, porque era uma torre em cima da casquinha, ou ele caía na sua mão, você pegava com a mão, voltava ele para cá, ou então caía no chão e você Aí, tinha que pronto, buscar show. outro. Né? Então, assim, essas memórias afetivas são de extrema importância. Né? Eu falo, as pessoas falam assim, nossa, mas esse ano no festival teve frio. Eu falei, é porque vocês nunca foram da exposição. É verdade. Vocês nunca Free ficaram até exposição. 4 horas da manhã, aonde era um piso lá com a britazinha, né? 3 meia calças, 3 Tudo, blusas de meia tudo. calça, E assim, 4 calças, 5 congelando, blusas. né? Parecia E a gente tava só o lá- nariz e congelava. E a gente tava lá firme e forte, né? Aguentando, né? Aquilo tudo. Era muito bacana. Também tinham as próprias, que é o que a gente está tentando, né, fomentar agora também, que eu acho que vai acabar acontecendo, era que as próprias barracas, os próprios comerciantes, eles colocavam os estilos que eles gostavam ali de música ao vivo e atraía as pessoas para as barraquinhas deles também, além dos shows que aconteciam, né? Exatamente. Porque essas pessoas têm um público fiel deles, né? Sem dúvida. Os restaurantes já têm os públicos definidos. E a intenção é essa, que esse público vá para lá, né? Para curtir não só o restaurante dele, curtir as outras atrações que tem lá. É uma festa de confraternização mesmo, né? O próprio nome já fala. Quando nós criamos isso, né, Marcelo? Viva Três Pontas. É muito além de pensar numa festa. É realmente de confraternizar, de o momento da gente celebrar as boas ações, as boas intenções, né, as boas amizades, o bom desenvolvimento da cidade, né? Olha que salto que Três Pontas deu, né? Aonde o patamar que nós estávamos e o patamar que nós estamos atingindo, né? E eu não falo isso com nenhum sentimento assim de grandiosidade, não. É de estar participando dessa história e saber que amanhã a gente vai entregar uma máquina pública muito mais consistente. Então é isso que as pessoas têm que pensar, é o efeito da continuidade, né? O município ele não pode ficar pagando por pessoas que não querem ver essa roda girar. Então, assim, nós temos que viver isso. A pessoa que vem, quem for assumir depois, né, vai ter que entender que o processo é muito mais profundo do que uma simples administração. E o Viva ia acontecer de qualquer forma, né? Viva Isso, Três Pontas exatamente. iria acontecer. Estava naquele entrave de data, né? Por conta dos próprios artistas, outra né? coisa Que é que a gente muito. pode falar, Exatamente, muito interessante precisa ser explicado. E além dessa questão que as pessoas acham assim, eu quero tal pessoa e eu trago ela na hora que eu quiser, se eu tiver dinheiro, não é assim que funciona, né? A gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Mas é bacana falar da parceria, né? Que o Viva ia realizar, ok, conseguimos 2 shows para uma data específica que quem definiu a data acabaram que foram os próprios shows, porque depois da pandemia esse mercado aí, principalmente de festas, de peão, de rodeio, de exposição, eles estão bastante aquecidos, Mercado né? cultural, de uma forma geral. De uma forma geral, então os shows estão acontecendo de segunda a segunda e data de artista é realmente uma coisa complexa. E aí
começamos a história, né? Por que não resgatar? Então vamos tentar. E aí teve a conversa com o Unis, que topou, Exatamente, né? Lá na FATEP, vamos resgatar o lugar. E aí veio a polêmica ideia de retomar o rodeio, né? Uma história polêmica que é o que os defensores dos animais, enfim. Mas antes de entrar nesses méritos, conseguimos uma parceria muito bacana para fazer tudo isso acontecer, né? Que foi o Unis com o lugar e a associação comercial junto com o sindicato rural ali, querendo já há muito tempo resgatar tudo isso, que veio junto com a gente mais uma vez, né? Essas parcerias são extremamente importantes para acontecer, não só por conta do financeiro, né, Alex? Exatamente. Quando você faz um tipo de parceria e quando você faz essas parcerias entenderem que é muito além do dinheiro, sobretudo da confiança que essa empresa traz, da confiabilidade no trabalho, até para todos os setores da sociedade, inclusive aqueles que vão fiscalizar, para que eles tenham ciência que essas pessoas estão determinadas a um bem do município. Então, os nossos eventos, né, Ana? Todos eles, quando vieram, sempre foram com parcerias, né? A gente conseguiu fazer parcerias com empresas que a gente jamais imaginaria que estariam no mercado. E isso fruto porque a cabeça dessas pessoas dessas empresas estão mudando. Elas têm uma responsabilidade social para ser trabalhada, né? E por que não investir num produto que vai te entregar o mais fiel que pode ser, que é a emoção das pessoas, né? Trabalhar com o lazer das pessoas, com a cultura das pessoas, com o bem-estar das pessoas. E aí você tem a associação comercial hoje que tem uma cara totalmente diferente. Não é dizer que lá atrás era pior, nada disso. É uma evolução, é isso que eu falo. O que a gente está fazendo hoje pode ser que não seja o melhor, mas com certeza é o que a gente quer entregar de melhor. Se a gente tem capacidade, beleza. O que a gente consegue fazer de melhor, estamos entregando de melhor. Sempre o melhor. Então, assim, aí a gente consegue uma parceria com a associação comercial, que começa a entender a responsabilidade do empresário, porque o empresário é aquele cara que acredita no mercado, que injeta dinheiro no mercado, mas ele precisa do retorno para ele crescer e para ele gerar mais dinheiro. Então, ele entender que ele entrar num evento cultural vai fazer ele crescer também. E aí vem a associação comercial, aí vem o sindicato rural, também entendendo essa outra forma, né? Porque o sindicato rural, ele não é do métier dele trabalhar eventos culturais. Mas começou a acreditar que sim, que ele precisa disso também, e a associação comercial. Então você faz uma parceria fortalecida, bem definida, tudo dentro dos critérios da lei, né? Que é sobretudo isso. Né? Então, com muita transparência. Muita transparência. Com amparo jurídico. Né? Todos os eventos que a gente fez com parceria gera nada aí uns 20 centímetros de documento. Né? Uma pilha aí de uns 20 centímetros. Ou seja, tudo prestado. A gente nem precisaria fazer um dossiê desse, porque no portal de transparência está tudo lá. Mas a gente gosta. A gente gosta e acha que é necessário. Né? É importante isso, sim. Né? As pessoas cobrarem, mas cobrarem de uma forma sensata também, né? Ou às vezes, quem sabe essas pessoas, em vez de cobrar, venha com a gente, venha participar da comissão para a gente organizar, porque às vezes tem ideias que eles precisam ser colocadas e aí é só falar assim, mas por que não fez assim? Então fala assim, por que não vamos fazer assim? Então está dentro do projeto, né? Então essas parcerias, Ana, são as coisas mais importantes dentro de um evento. Te dão muita segurança para trabalhar. E outra coisa, é punho, né? É o que a gente precisa. Se a gente pegar uma Secretaria da Cultura, que eu trabalho 4 setores lá dentro, com 3 conselhos, nós estamos lá trocando alimentos, a troco de ingresso, evento social. Todo dia está sendo arrecadado cerca de 700 quilos de alimento. Isso já tem quase 2 semanas. Então, se a gente pensar aí, nós já passamos da casa das 3 toneladas há muito tempo.
As pessoas estão trabalhando lá na frente dos computadores fazendo troca de alimento. E as outras coisas estão paradas. Então depois a gente tem que correr atrás. Tem Lei Paulo Gustavo rodando, Sistema Nacional de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, os encontros, né? Festa do Padre Vitor, e aí vai um monte de coisa. Então, se você não tem essas parcerias para dividir essas demandas, né? E, sobretudo, criar confiança no evento. Então, a gente traz aí um baita de um evento, né? Pode não ser o evento dos sonhos, mas é a sementinha plantada. Para vir a ser. Vai ser, com certeza. Eu falo muito isso, né, Alex? A gente fala muito isso, que as festas e essas questões, enfim, eventos de uma forma geral e outras situações do poder público, eles só vão se tornar sustentáveis quando realmente tiver a iniciativa privada envolvida neles, né? Porque o poder público pode ajudar na infraestrutura, mas geralmente não tem o dinheiro suficiente para fazer isso realizar. E hoje a gente vê proativamente as empresas vindo atrás dos eventos que a gente faz, por exemplo, esse do Viva, muita empresa nos procurando para poder patrocinar o evento sem que a gente precise ir atrás dela. Então, a credibilidade que já foi conquistada, a transparência, as coisas feitas com muita seriedade e o sucesso do evento. Visibilidade, né? Você que dá visibilidade positiva, exatamente. Sem dúvida. Né? Só te cortando, Alex, um minutinho. É o seguinte, o pontapé fundamental, esse pontapé inicial novamente, né? Isso deixa a gente muito feliz, porque era uma coisa que havia ainda uma cobrança. Né? A gente tem resgatado coisa demais, mas faltava essa festa. Né? Então eu estou feliz demais da conta. E já deu para perceber o envolvimento, como foi citado aqui, por exemplo, do sindicato. Né? A gente vai ter cavalgada, ter eventos, começando a resgatar tudo aquilo que nós já tivemos no passado, né? E voltarmos a ter, com certeza, muito em breve, a festa como era, né? A semana toda, resgatando tudo aquilo que a gente já viveu, é o envolvimento das pessoas. Eu já vi, eu nunca tinha visto ainda o nosso sindicato tão envolvido como nessa festa agora. Exatamente. Né? Associação, sim, empresários, vários órgãos, né? Mas o próprio sindicato estava um pouco meio... Né? Porque o evento que ele realmente tem mais envolvimento foi o que estava realmente parado lá atrás, para Três Pontas, em Três Pontas, né? E a gente fica triste com isso, né? A gente quer ver isso aí, a importância disso. Você vê um agronegócio bombando e nós já tínhamos festivais lá atrás, né, de coisas que você citou aqui, e que a gente deixou de ter. Então, esse resgate, ele era e é muito importante. Então, eu tenho convicção absoluta de tudo que foi falado aqui, vai voltar. E melhor ainda. E outra coisa importantíssima desse evento, que esse evento ele envolve desde a criança até o vovô. Né? Envolve todo mundo, participa disso e gosta e vai de alguma forma, em algum momento, em algum horário. Então, eu estou feliz demais, nós estamos no caminho certo. E justamente por ele ser muito diversificado, vai ter sempre alguém preferindo isso, preferindo aquilo, achando isso ou achando aquilo outro. Mas foi colocado aqui e vocês podem ter certeza que toda a legislação é totalmente respeitada por nós. Né? Tudo que a gente quer é diversão, é resgate e nada além disso. Então, pode ficar tranquilo quem é a favor disso ou daquilo, que está tudo sendo olhado com muito carinho, não é isso? Antes de entrar nos méritos do rodeio, Alex, exatamente, vamos falar um pouquinho dos shows. Tá? Eu acho bacana a gente abordar isso aí, que eram os shows que a gente sonhou em trazer, apesar de serem ótimos. Sim, é isso que as pessoas... Isso é bacana de ser falado. Nós tivemos uma pandemia que nos tolhiu 3 anos, praticamente, né? Porque além do término da pandemia, depois, a volta da pandemia, principalmente para essa classe artística, nós tivemos muitas pessoas que saíram do mercado. Simplesmente mudaram de ramo porque não tinham o que fazer. Muitos artistas passando fome. Então aí o que acontece? Você volta de uma pandemia, primeira coisa, você tem uma agenda
para ser cumprida, que ficou lá, ficou represada 2 anos. Então, esse efeito, ele está em cascata. E aí, o que acontece? O ano de 2023 foi a abertura da porteira. Então, os artistas voltaram com tudo, os eventos voltaram com tudo. E aí, você, dentro do poder público, é uma coisa que você faz previsão, tá certo? Mas você não consegue fazer uma previsão com artista. Você não consegue, um ano antes, dentro do poder público, né? Aquela caixinha lá lá dentro da ANA, lá dentro do orçamento, você não consegue, no ano de 2022, já deixar lá a verba para fazer isso. Não. Até porque também, quando se contrata um show, se reserva uma data, tem que dar uma entrada. Tem que pagar, né? Entendeu? O mercado funciona assim, sempre funcionou. Eu, como na minha parte de produção da minha empresa que eu tenho, né, que eu sempre atuei no mercado, sempre trabalhei assim. Sinal de 50%, de 20%, 40%, a definir cada um, isso aí, né, não vem ao caso, mas você tem que pagar uma parte. E com os artistas são a mesma coisa. Gente, é impressionante, os artistas grandes não têm data 2023. Muitos já não têm em 2024. Por quê? Não é o poder público, mas o particular, ele tem o dinheiro. E se ele não tem o dinheiro, ele tem um investidor, que é um investidor que banca, uma empresa, um banco, tal, não sei o quê, já foi lá e já comprou o show. Então aí você vê show anunciado para 2024, final de 2024, beleza. A empresa que está gerando isso tudo já pagou o show lá. Então você não sabe se o cara vai estar vivo, se vai acontecer, se não vai acontecer, tá pago. Com prefeitura não acontece isso. A gente não consegue fazer isso. Então, quando você entra no teu ano fiscal, que você vai tentar resolver isso, essa reserva, nem sempre tem. Então, primeiro de tudo, como que a gente escolhe esses shows? A gente faz uma pesquisa de campo, né? A gente sai perguntando para todas as pessoas de extrema importância. Aí a pessoa pode falar assim, mas eu não escutei. Mas do seu setor alguém foi escutado, né? Para saber. Então a gente pega opiniões muito marotamente também, para que aquilo não vire um assunto, mas, né, você numa rodinha de amigos, nossa, que bacana, eu gosto muito desse artista e tal, e aí você começa a levantar dados. Você vai saber, nossa, esse aqui está interessante, a opinião pública e tal, está gostando disso aqui, quem que está na bola da vez, né? Nossa, o que a gente queria era trazer os maiores artistas, com certeza, né? Não menosprezando quem está vindo, jamais, não é isso. Mas a gente queria realmente atender aquele anseio da população. Os caras, eu quero X, quero Y, beleza, vamos tentar trazer. Mas não funciona assim, né? Então a gente tem que contar com a data, tem que contar com o orçamento, né? E aquela tal história, falar que não tenho dinheiro, né, Marcelo? Tenho dinheiro, mas como fazer ele sair naquele momento, com antecedência? Então são esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que a gente vai desenvolvendo, principalmente juridicamente, para que o negócio seja entregue corretamente, né? Então, é um balaio de coisas que você tem que pensar. E um pouco além, Alex, as pessoas, assim, vamos contratar o artista X. Eu vi no Google que ele custa R$200 mil, R$300 mil um show desse artista. E a gente tem lá um orçamento de R$300 mil para fazer o evento. Aí as pessoas vão, então traz esse cantor, traz essa banda aí, custa R$300 mil. É assim, Alex, funciona? Beleza, a gente paga o cantor e tá tudo pronto. E aí você leva ele lá pro meio do matagal e fala pra ele, se vira aí, canta aí. Não tem som, não tem nada, não tem segurança, não tem portaria, não tem palco e tal. Muitas vezes esse valor é só dele, ainda tem transporte, logística, alimentação, hotel e etc. É o valor de cachê. Exatamente. Né? E outra coisa, quando as pessoas falam assim, só para entender, né? Como que a gente contrata um show desse? Através de uma produção, né? Um produtor, que é o que representa esse artista. Então, você comprar esse show do produtor ou do escritório dele, é a mesma coisa. Quem ganha a porcentagem é o produtor, ele ganha de quem? Do escritório. Então, você comprar no escritório ou comprar do produtor é a mesma coisa.
Do produtor A, do produtor B, do produtor C, é a mesma coisa. O valor é praticamente tabelado. O que muda um pouco nesse valor? Distância do local. Aí começam a entrar os agregados, né? Porque você tem o deslocamento. Então, o valor... Suponhamos que o artista X custou R$300 mil. Beleza. Fora isso, a gente tem que providenciar o transporte. Né? Suponhamos que esses 300 mil é colocado na cidade. O que significa colocado? Que o artista estará na cidade. Ou seja, então, o transporte dele, da base dele, da onde ele mora, até Três Pontas, está garantido. Chegou em Três Pontas, eu tenho que ter uma van para transportá-lo, que isso não está incluso no preço. Eu tenho que ir ao hotel para abrigá-lo, a alimentação para abrigá-lo, ou a alimentação de camarim, que eu tenho que obrigar. Ele vai consumir isso, tantas toalhas. Aí o povo fala assim, né? Fulano quer 20 toalhas brancas. Não cabe a mim questionar. É uma exigência. Vem lá no contrato. Nós temos que assinar o contrato assim. Isso é só a parte do artista, né? Então, toda essa exigência para funcionar o show dele. Aí vamos para a parte grande. Aí você tem que local, ajeitar o local, preparar o local para a vistoria do Corpo de Bombeiros, com todas as exigências, todos os comunicados para a polícia, Secretaria de Saúde, para as outras secretarias que vão dar o suporte. Toda a parte legal tem que ser emitida, isso vai custando dinheiro. Aí você tem que, além de tudo, tem o local, tem bonitinho, tá? Vai ter o AVCB? Vai depender do quê? Aí vamos contratar palco, som. Como que se contrata um palco e um som para esse artista? Com base num rider que ele manda. O que é rider? Rider é o que ele pede de som, luz, tudo, né? É a fotografia do que ele precisa para tocar. Então aí você vai abrir uma licitação para contratar o som que é adequado à apresentação dele. Não é simplesmente aquele som que a gente quer. Então é um som que atenda ele. E aí, Alex, dentro dessa parte aí, você vai contratar esse som, você vai ter que licitar esse som. Obviamente que você vai escrever ali cada detalhe mais perfeitamente do que você pretende ter ali, né? O famoso termo de referência que você tem que fazer. E aí, é garantido que você receba um som de qualidade? Não. Para o poder público isso não funciona. Já melhorou muito. E o valor? Muito. E aí o valor para prefeituras é lá nas alturas. Então, aí você programa. Então, suponhamos agora, vamos mudar a história, né? Então, suponhamos que nós temos R$600 mil. Então, eu tenho que pensar que uma parte é do show e a outra parte é da estrutura. Primeiramente, você já constrói a estrutura. Né? Então, eu tenho que pensar, beleza, sobrou 300 mil. Aí o povo fala assim, 300 mil. Não é nada, gente. Dentro do poder público não é nada. Você fazer um evento dessa magnitude. Beleza. Então você tem os 300 mil. Aí você vai abrir o processo licitatório. Contratar som, palco, segurança, fechamento, gradil, tudo banheiro tudo. Químico, e aí vai serviços de um monte de coisa. Aí você pega o orçamento de tudo. 3 orçamentos de tudo. Aí quando você faz o levantamento do preço médio, deu 350. E você tem só 300 mil. Aí você chega lá para a licitação e fala assim, olha, preciso abrir a licitação. Eu tenho 300 mil. Eu falo assim, como é que você abre um 300 mil com 350? E aí que entram as parcerias, né? Aí então, por que de fazer as parcerias? Porque se você faz uma parceria, essa empresa, esse setor que vai trabalhar nessa parceria, ele tem como fazer esses orçamentos caírem muito diretamente com a mesma eficiência que a prefeitura pode ter, mas às vezes ela não consegue por força da lei. Né? A nossa lei ela melhorou muito, mas ainda é muito deficiente para que a gente consiga entregar o produto da melhor qualidade. Não, já o setor, por exemplo, uma associação comercial, ela tem como sentar numa mesa, igual nós estamos aqui, com todos os fornecedores. Olha, qual que é o seu preço? Eu quero ver o seu serviço. Eu posso ir nos 3 melhores fornecedores e exigir deles. Não, eu quero um preço assim, assim, assado, para entregar isso assim, assim, assado. E aí o valor cai. E com isso, prova disso foram
os carnavais que nós fizemos. Exatamente. Carnavais que custariam 1,5 milhão, custaram aos cofres públicos 700 mil. É uma redução de mais de 100%, gente. Não é brincadeira. E para gente que trabalha, né, Marcelo? Quando você fala numa economia aí de 100%, é gigantesca. São outros projetos que podem ser colocados. Então é importante que as pessoas entendam isso, que não é só a contratação do artista, né? A contratação de um monte de coisas. E fora isso tudo, aquela preocupação. Como é que vai rodar o nosso evento? A segurança hoje em dia, as pessoas o comportamento das pessoas é muito diferente do que era lá atrás. Lá atrás, quando a gente fazia exposição de 1 semana e meia, não tinha segurança, não. Não. Você tinha lá um carro de polícia lá dentro, porque o contingente de polícia era reduzido a 4 pessoas na cidade inteira. Às vezes era uma rural que eles tinham lá, né? Um fusquinha que tinha. Hoje a polícia é super equipada, mas ela tem uma cidade inteira para tomar conta. Então, por isso, as coisas foram ficando um pouco mais violentas. Por isso a cobrança, né? A limitação. Exatamente. Então, como era quando você tem antigamente. troca de ingresso, como você bem falou, a função dela, além de ser social, é de ter Um limite de segurança. Um limite de segurança que você trabalha e que o Corpo de Bombeiros exige. É isso aí. Então não é tão fácil como a gente quer, mas pro ano que vem a gente já está dando uma olhada, inclusive já tem uma data pré-determinada, já né, estamos Alex? pensando nele, né, para o primeiro semestre. Primeiro semestre, Primeiro acho que semestre. maio, né? Isso. Em torno de maio. Em torno de E maio. a gente vai abrir nas nossas redes sociais dentro do nosso orçamento Exatamente. e de tudo que a gente pode ter, as possibilidades de shows que a gente poderá ter para o Vivo do ano que vem, para que vocês votem, para que vocês possam votar nas bandas que vocês gostariam de ter dentro de todas as possibilidades que a gente explicou aqui para o ano que vem. Exatamente. Né? Assim que abrir os artistas também, né? As possibilidades de contratações. Isso. etc. Porque as agendas já estão rodando, né? Logicamente. E para o ano que vem a gente já tem uma folga maior para que isso aconteça, até porque o mercado, a tendência do mercado agora é dar uma estabilizada agora também, né? Ficou muito tempo parado, teve um boom, cresceu demais, e agora é a hora de ir se assentando, as coisas irem se organizando. Lembrando que o ano que vem é um ano político, né? Então nós temos essa restrição de trabalhar com mais segurança ainda, com mais cuidados ainda, né? É o ano que vem, é o ano de pisar em ovos, mas não são ovos de galinha, são ovos de codorna. Então que a gente tem que pisar com mais E lembrando, cuidado ainda. né? Marcelo não pode ser reeleito. As coisas não vão acontecer porque é ano político, né? Vão acontecer porque vão acontecer mesmo, porque é um desejo dele e principalmente da população que tudo isso aconteça. Vamos falar do rodeio? Opa! Pra agora. gente encerrar, que é um assunto polêmico, né? É o assunto que mais deu polêmica, apesar de praticamente todas as cidades da região realizar o rodeio, apesar de ser considerado um esporte, uma festa cultural, apesar dos rodeios de hoje não serem mais como antigamente, assim como muita coisa não é, tem a polêmica. E aí? Então, só fazendo um revival, eu lembro que eu ia assistir os rodeios na exposição, era cercado com uma tábua, né? Eram postezinhos de eucalipto, assim, com outros travas, assim, passando em volta. Uma coisa totalmente, se a gente pensar hoje, como que isso acontecia, né? E aí... E a gente, um boi lá dentro. não é? Muitas vezes o boi pulou fora porque era baixo. E a gente, abusado ainda como criança, ou a gente entrava de baixo e entrava dentro da arena. Né? Porque a gente, na cerca. ou estava em cima da cerca. Né? Então você imagina, a gente não tinha noção nenhuma. E eu falo de cadeira. Nunca vi nada que chegou a dar problema. Né? Então, hoje, com as legislações, as coisas são muito diferentes. Então, tem uma série de legislações que a gente tem que atender. Inclusive a saúde animal.
Então, doido de quem achar que nós vamos realizar um evento contratando uma equipe de rodeio de Malemar, o Zé da esquina lá, que vai trazer uma meia dúzia de boi, soltar lá dentro e pôr o povo para pular. Ô, Alex, mas isso é uma percepção, assim, de algumas pessoas, sim, porque eu tenho recebido muito nas redes sociais, assim, eu quero participar, eu quero ser peão, eu quero participar. Então não é assim, né? Não é você chegar com um boi e falar que quer participar. Não é assim. É uma companhia séria de rodeio que está sendo contratada por completo, não é isso, Alex? Isso, com todas as responsabilidades que ela tem que entregar. Então, a própria companhia tem uma baita de uma papelada que ela tem que providenciar. A saúde animal, aonde que ele vai guardar esse animal, o cuidado com ele antes, durante e depois, né? As primeiras coisas que as companhias perguntam para a gente, aonde tem um pasto saudável que eu possa colocar meus animais para descansar. Hoje eles são tratados, na verdade, como atletas, né? Pão Atleta de já ló, aprende eles bem. são atletas, exatamente. Como todo esporte, o rodeio é considerado um esporte pela legislação. E se ele é considerado um esporte, os atletas são os bois. Exatamente. Né? Então eles têm que ser tratados bem. Então é a mesma coisa que eu falar, o fulano vai para uma competição, ele vai nadar uma maratona. Coitadinho. Nossa, como é que ele vai aguentar nadar, correr, andar de bicicleta? Tem um preparo para isso tudo, tem um tratamento para isso tudo, né? Então, animal, ele é considerado realmente como um atleta ali. Então, nós temos que pensar, antes de polemizar, vamos ver se a equipe vai entregar todos os papéis, ela tem que entregar. Porque se ela não entregar, não ocorre. Exatamente. É simples assim. A conversa nossa é muito franca. Nós não estamos aqui para fazer evento, para levar um evento que vai ser assim, a toque de caixa, não é assim. Né? Então, nós temos todo um monte de coisas que têm que ser preparadas com antecedência, inclusive conversas com o próprio Ministério Público, com os setores. Né? O que a gente não pode levar é naquele intuito assim, eu sou o defensor do animal, tal, que não sei o que, isso vai acontecer assim. Não, gente, não vai acontecer como algumas pessoas acham que vai ser, não. Vai ser dentro da legalidade. Se não tiver, não vai ocorrer. Então, por isso a gente está fazendo parcerias também, porque aí nesse ponto o setor privado ainda tem condições maiores de cobrar essa realização. Né? Então, a função é essa. O rodeio vai ser realizado dentro dos propósitos legais todos. Com toda a responsabilidade com os responsabilidade animais. que ele Ninguém merece. aqui está querendo ver tragédia ou... Né? Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Como é uma bom quando a gente festa sai, cultural, né? Exato. Muito pedida por muita gente. Obviamente, existem as pessoas que não querem que isso aconteça, mas vai acontecer porque é cultural, porque é um esporte, porque é um pedido de resgate, né? Que é um pedido da população. Resistência você tem em todo lugar, Exatamente. em qualquer tipo de evento. Você vai fazer uma festa de aniversário, você tem sempre um parente que vai ligar, mas vai fazer hoje o aniversário? Hoje eu não posso ir. Então você tem resistência em todos os eventos, como nós já tivemos resistência de fazer um evento na praça. Incomoda um, incomoda outro, mas você tem que pensar numa satisfação geral. E, logicamente, ponderar as coisas. Né? Trabalhar com margem de segurança sempre, saber até que limite você pode trabalhar com as pessoas. Então, hoje, esses eventos todos, você já tem um tamanho de pessoas participando, que são justamente as pessoas que vão participar como atores do negócio. Né? O vizinho, hoje, ele é um ator. Porque ele pode explorar, às vezes, um comércio ali também. Um estacionamento, entendeu? Né? Então, eles vivem isso. A intenção sempre foi essa, né, Marcelo? Sem dúvida. Da gente desenvolver eventos que você possa permitir à população ganhar o seu dinheiro também. Só que nós temos limites. Né? Não pode ser um trem com porteira aberta, assim, todo mundo vai entrar, vai fazer. Também, senão, daqui a pouco,
nós não podemos deixar que o negócio vire bagunça, mas que a gente possa organizar para que todas as pessoas, de uma forma ou outra, possam participar, gerar renda para o município, gerar renda para essas pessoas, porque gerando renda para essas pessoas, de uma forma ou outra, retorna para o município. É isso. Né? Vamos fazer o convite para as pessoas participarem. Nós não vamos entrar na programação do evento, porque está nas nossas redes sociais, está na rede social do rodeio. E a gente vai só fazer uma mensagem, né, de despedida, Marcelo. Convida as pessoas para participarem. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí, né, muito bem explicado pela Ana Luísa e pelo Alex. Né? É um resgate importantíssimo, pedido pela nossa população há bastante tempo. Todos os cuidados, né, são tomados por nós. É o que eu escuto e vejo, esse lado social do pessoal, dos ambulantes. Né? Uma das coisas que me marcou muito nesses eventos, Alex, de cultura, é que de vez em quando eu levantava da cadeira assistindo qualquer coisa durante o dia, ou um balezinho, ou trenzinho caipira, ou um show do Glauber lá com os meninos, ou o festival. Virava e mexia, a gente levantava e ia comprar uma bebida ali do lado, né? Passava. E eu lembro quando eu comecei, e me marcou muito, foi o que as pessoas me falavam: ô prefeito, muito obrigado. Isso aqui foi muito importante. Fazia muito tempo que eu não tinha renda, né? E agora, com esses eventos na cidade, a gente está tendo renda e eu fico feliz demais. Queria até que você nem, né, te dá alguma coisa. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero não, mas fico feliz demais de saber que isso aí. Então, esse efeito social que foi dito aí, uma movimentação da cidade, né? Eu tive conversando também com os deputados e eles ainda comentaram comigo, essa legislação, né, foi toda discutida no Congresso Nacional, é tudo dentro da legislação, todo o cuidado, como foi bem dito aqui, são atletas, né? Então a gente tem por vocação, nós somos do campo, nós somos da roça, nós somos do interior, entendeu? Nós temos todo esse carinho com todos os animais, isso aí é uma preocupação nossa constante. Então fiquem tranquilos, será um grande evento, um resgate fabuloso. E eu conto com além do trabalho social que a gente está fazendo. Eu estive no hospital ontem, vi lá chegando leite, chegando alimento. Importantíssimo, gente. Nessa hora que a gente vê o que se gasta numa Santa Casa de alimento por dia e o quanto isso é importante. Então, eu queria que todos aí, mais uma vez, como sempre é feito lá, nossos eventos, né, um sucesso absoluto e com a presença de todos. Um forte abraço. Alex, mensagem final. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui trazendo, veja a frase ali, né, nosso encontro com o diálogo. Né? Eu acho que o mais importante é isso. A gente está precisando muito, realmente, de diálogo. As pessoas ficaram muito... A rede social, ela transformou, de uma certa forma, as pessoas em críticos, né? Polarizados. Né? Muito polarizados. Então, nós estamos precisando discutir mais, conversar mais, né? A pessoa que está aqui do lado do poder público, ela tem a capacidade que a gente desenvolve é de conversar. Então, a gente não consegue responder uma crítica mal feita, né? Porque, afinal de contas, nós somos humanos, né? E, às vezes, as críticas mal feitas, elas atrapalham o andamento, elas atrapalham o humor, elas atrapalham aquilo tudo que a gente programou para o dia. Então, se a gente trabalha feliz, sabendo que a gente pode discutir, descobrir melhores caminhos, né? Às vezes a população tem melhores caminhos para passar para a gente, quase sempre, né? Então, fica assim meu convite para que venham dialogar conosco. Nós estamos sempre abertos para isso, para essa discussão, para o diálogo. Então, a Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo e Patrimônio tem o maior prazer em receber todos vocês lá. Venham curtir nossos eventos. Está aí batendo na nossa porta. Viva Três Pontos, é uma comemoração de tudo isso que a gente tem trabalhado. Eu tenho viajado muito, graças a Deus, para conhecer novos
novos ares, conhecer as novas propostas, fazendo nossas propostas para o turismo e para a cultura. Né? Tem muita coisa boa que vai acontecer aí, está acontecendo. As leis que estão chegando para fomentar a nossa cultura, o nosso turismo, o nosso audiovisual. Então, é um caldeirão de coisas acontecendo. Então, venha conosco. Viva Três Pontas está chegando aí. Venha comemorar conosco. O rodeio vai ser muito bacana, tá? Nos ajudem a fazer o melhor para Três Pontas. É isso. Alex, importante falar que vai ter também no palco principal as bandas locais, né? Isso, que é outra E eu vou deixar um ponto aqui para a gente conversar num próximo programa, um palavrão, viu, Rafa? Que eu quero até que vocês deixem bem em caixa alta, assim, para as pessoas. Para a gente falar um pouquinho dessa contratação de bandas locais, como que funciona, Isso. e um palavrão chamado inexigibilidade. Inexigibilidade, o que será isso? Eu tenho aprendido um pouquinho sobre isso e eu acho importante a gente ter uma pauta para falar disso, quase que exclusivamente. Formalização, entendeu? Uma formalização da classe. Para as pessoas entenderem, inclusive, Alex, até de repente, se vocês acharem aí, deixem nos comentários, se vocês quiserem e acharem importante, ter uma capacitação da própria Secretaria de Cultura para os artistas locais em torno disso. Que tipo de documentação que eu preciso ter para ser contratado? Que tipo de registro eu preciso ter, um portfólio e etc. Eu acho que isso é muito bacana. E se você tiver interesse nisso, já deixa isso aqui. Vai lá no Google, dá uma procuradinha do que significa um pouquinho essa palavra, né? E vamos curtir o Viva Três Pontas daqui uns dias. Viva Três Pontas Rodeio Festival, com todas as nossas parcerias, nossos patrocinadores. Entra nas nossas redes sociais para pesquisarem um pouquinho. E até a próxima. Tchau.